Boa tarde a todos. Sou Marcelo, contador da Prefeitura de Ipuaçu, Santa Catarina. Hoje, à tarde, às 17h30, nós tivemos uma audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2020, a qual foi gravada, online, interagida e gravada. Só que por algum motivo o áudio da gravação não saiu. Então, agora, dia 27 de maio, às 20 horas, eu estou gravando novamente a audiência pública para que, se qualquer cidadão de Ipuaçu ou de qualquer lugar queira assistir e ver a situação fiscal do município, essa audiência vai ser publicada no site do município e indicada através das redes sociais. Bom, vamos ao que interessa. A audiência pública, para quem não sabe, ela é feita a cada quadrimestre de cada ano. Então, são 3 audiências públicas por ano para expor para a população a avaliação e os cumprimentos das metas fiscais impostas no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 do ano de 2000. Então, hoje nós vamos estar explanando números relativos ao primeiro quadrimestre de 2020, ou seja, de 1º de janeiro até 30 de abril do corrente ano. A audiência pública de hoje, ela é baseada nos relatórios de gestão fiscal e da execução orçamentária. Os relatórios, obviamente, são relatórios técnicos que contêm bastante informações, mas a audiência ela é resumida para que a população possa entender através dos números, através dos índices, o que foi feito, o que foi gasto e aonde foi gasto, né, o recurso público durante esse período. Os relatórios, obviamente, eles estão publicados. Logo para frente a gente vai mostrar onde estão publicados. E se alguém tiver alguma dúvida, pode recorrer aos relatórios ou recorrer a nós aqui na Prefeitura, ou seja, por ouvidoria ou diretamente com nós, vamos poder sanar essas eventuais dúvidas que possam vir a ter. E, geralmente, a gente faz as audiências públicas presencialmente, geralmente nas câmaras de vereadores, geralmente na última semana do mês subsequente ao fim do quadrimestre. Então, provavelmente, se fosse um ano normal, né, sem toda essa pandemia que está acontecendo, provavelmente hoje nós estaríamos na Câmara de Vereadores, presencialmente expondo para a população a mesma apresentação que aqui estamos fazendo via ambiente virtual. Obviamente que, por ser uma apresentação gravada agora, a gente não vai poder ter aquela interação que a gente teve na audiência, na apresentação que foi feita às 5h30 da tarde, mas vamos cumprir as metas, vamos cumprir o que propõe a lei, expor a apresentação em PDF, a apresentação de slide e também o vídeo, para a gente tentar passar para vocês o que de fato teve, né, no decorrer dos primeiros 4 meses do ano. Então, obedecendo, né, os decretos estaduais e municipais que a gente não pode reunir pessoas, vamos apresentar via ambiente virtual. Vamos iniciar então a apresentação, a explanação da audiência pública de hoje com as receitas correntes do município. Na coluna orçada, trata-se das informações ou dos valores que o município pretende alcançar durante o ano de 2020, que são R$ 28.260.000 que está orçado, ou seja, o que o município pretende arrecadar, né, durante o exercício 2020. E na coluna arrecadada, nós temos o valor que já foi, né, arrecadado durante os primeiros 4 meses do ano. A gente pode ver que, por exemplo, vamos colocar ali os recursos hídricos, nós arrecadamos um pouco mais de 10% do que a gente orçou, ou seja, está abaixo daquilo que nós prevíamos. Uma receita que era para ser em média de R$ 80 a R$ 90.000 por mês, ela
não passou de 142 mil reais, né, nos primeiros 3 meses, aí uma queda de praticamente 200 mil reais a menos daquilo que a gente tinha previsto durante os primeiros 4 meses do ano. Da mesma forma, nós temos o ICMS, o FPM, que são as principais receitas do município, já foram arrecadadas. O montante lá embaixo, nós temos um total de 33%, ou seja, entende-se que 1/3 do que a gente previu já foi arrecadado. Mas nos slides posteriores nós vamos trabalhar um pouco mais detalhado sobre essas informações, ok? Então, podemos ver aqui que praticamente 1/3, né, do que foi previsto para o ano já foi arrecadado, totalizando um valor aí de R$ 9.463.151,07, sendo que desse valor, 434 mil é de despesa, receita de capital, ou seja, valores que veio para fazer algum tipo de investimento, seja ele para comprar um computador, um veículo, ou até mesmo fazer uma obra como o asfalto. Essa tela que segue agora, geralmente nós não fizemos nas audiências públicas, mas excepcionalmente agora, por se tratar de um caso atípico, a gente achou interessante mostrar justamente pelo fato de que a partir de meados de março, ali do dia 18 de março em diante, a arrecadação ela começou a cair. Não tanto em março, mas em abril principalmente. Podem ver que o ICMS, por exemplo, que é a principal receita do município hoje, que a tendência era arrecadar em média de 990 a 1.100.000 ou 1.050.000 média ano por mês, no mês de abril a gente arrecadou 747.230 mil aproximadamente, aí um pouquinho mais, a menos daquilo que arrecadamos em março, ou seja, 230 mil a menos na receita do município. Da mesma forma, vocês podem perceber o Fundeb, que a gente estimou uma arrecadação total aí de aproximadamente 280 mil no ano, né? Que é uma receita que 260, 280 a gente pode colocar com as variações que tem durante o ano, mas em abril também ela teve uma queda para 208 mil, maio também essa queda já está se concretizando, estamos a caminho do fim de maio, mas no primeiro quadrimestre ela também teve uma queda aí de mais ou menos uns 70 mil, comparando ao que a gente tinha de expectativa de arrecadar. Da mesma forma, as receitas com FPM, 391 mil em abril, 346 em março. Só que o FPM, em abril ele veio uma compensação. Pode ver lá embaixo que tem um auxílio financeiro aos municípios, que essa foi a compensação para tentar igualar a mesma arrecadação do FPM de 2019. Portanto, o FPM ela também está tendo queda e provavelmente um mês depois nós vamos estar recebendo esse auxílio financeiro conforme for a necessidade dos municípios. Beleza? Mas mesmo assim, o município tem que tocar a vida, né? Todos os municípios, sem exceção, principalmente Santa Catarina, eles já foram atingidos na sua totalidade, porque o ICMS ele deixou de ser arrecadado em sua totalidade a partir do momento que paralisou as empresas. Então, o dinheiro deixou de circular no Estado e, automaticamente, ele deixou de voltar para os municípios, né? Que é a principal arrecadação, praticamente, da maioria dos municípios catarinenses. Tá? Então, essa tabela aqui, praticamente, vem só explanar que o ICMS, principalmente, tivemos uma queda aí de 230 mil aí, do mês para o outro. Se a gente for analisar o total da receita arrecadada no mês de abril, vamos ver que a diferença ela não é tão grande assim. Por quê? Se a gente perceber também lá nos repasses do SUS, nós recebemos praticamente 200 mil além do que era previsto. Isso também em virtude da Covid-19 ou por emendas parlamentares. Portanto, esse valor que veio a mais, na verdade, ele é um valor que ele veio carimbado, ou por planos de ações correspondente às emendas parlamentares que veio, ou por
planos ou por programas de enfrentamento ao Covid-19, que também veio para o município, veio 50, veio 30, enfim, a soma deles corresponde a esses R$335 mil, além, obviamente, do valor repassado normal por mês, que varia aí de 95 a R$125 mil, uma média mensal do SUS da União. Por isso que, se a gente tirar esses R$200 mil que veio a mais, em tese, né, na saúde, por mais que seja carimbado, ele foi arrecadado, a gente estaria lá no 1.900.000 de arrecadação total, a qual, de certa forma, nos prejudicaria ainda mais a nossa arrecadação do município. Mas, falando num contexto geral, esse gráfico mostra que o ICMS corresponde a 40% da receita arrecadada do município. Então, se a gente perdeu 230 mil de ICMS, significa que a gente perdeu 230 mil da principal receita do município. Em segundo lugar, é o FPM, que também a gente perdeu 40, 50 mil por mês aí, a partir de abril, do FPM. É a segunda principal receita, seguido do Fundeb, que também está em queda, também foi arrecadado menos, e a nossa terceira principal receita do município de Ipuaçu. Então, é só um gráfico mais ou menos para mostrar qual é o tamanho da fatia que cada receita ocupa para o nosso município. Falando em despesa agora, vamos tratar da despesa liquidada do dia 1º de janeiro até dia 30 de abril de 2020, primeiro quadrimestre. Essa receita liquidada corresponde apenas àquelas receitas que foram efetivamente finalizadas até dia 30 de abril, ou seja, que veio nota fiscal, que foi entregue o serviço, que foi comprado o computador, por exemplo, ele foi entregue até dia 30 de abril, ou foi contratado um serviço para fazer, ele foi executado até o final de abril. Então, somente despesas liquidadas que corresponde esse montante aí de 8.542.000. Então, a partir o que foi liquidado a partir dessa data não entra nessa conta. Por que eu falo isso? Porque, obviamente, existem despesas que foram efetuadas em março, em fevereiro e mesmo em abril, que não veio nota fiscal, que não foi finalizada até o final de abril. Então, elas estão na contabilidade, elas estão empenhadas, só que elas não foram liquidadas até o final de abril. Portanto, essa conta do primeiro quadrimestre fecha em 8.542.000 liquidado. Isso corresponde a custeio, a investimento e a folha de pagamento. E pagamento de dívidas e encargos. Nesse caso específico aqui, a gente separou por secretaria. Pode ver que Educação e Saúde são as secretarias que mais foram gastos valores nessas duas secretarias, seguido pela Secretaria de Obras e Secretaria da Administração. E empatados ali praticamente Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura, com 7% da despesa liquidada dessas duas secretarias. E lá embaixo, vocês podem ver que o encargos gerais do município foi gasto os 230.000, correspondente a 2,70 da despesa liquidada. Ou seja, encargos gerais do município é aquelas dívidas, aqueles juros que estão sendo pagos, de financiamentos ou de dívidas herdadas. Nessa próxima tela, nós temos o gráfico, né, mostrando justamente o que eu acabei de falar, que é a educação com 25% e a saúde com 23%, é a maior fatia da nossa despesa liquidada no primeiro quadrimestre. Também na Câmara de Vereadores, eu acabei esquecendo de comentar, 3,25%. 277.000 foram gastos nos primeiros 4 meses da Câmara de Vereadores no município de Ipuaçu. Corresponde aí a uma fatia de 3,25% das despesas liquidadas. Se tratando ainda de despesa, nós podemos ver que agora a gente separou por modalidade. Essas modalidades, elas estão feitas em encargos sociais e pessoais, que é a folha de pagamento, corresponde a um valor de 4,5 milhões ali, 53% praticamente da nossa despesa liquidada. Dívida fundada, juros e encargos, é aquilo que eu comentei com vocês, 131.000 gasto com dívidas, juros ou pagamento de capital de financiamentos de anos anteriores, corresponde aí 1,54%.
Lembrando que esse valor é apenas os 4 primeiros meses do ano. 3 milhões e 500, ele corresponde à manutenção, a custeio, que envolve merenda escolar, transporte escolar, pagamento de pneu, compra de combustível, auxílios financeiros, contratos com médico, contratos de prestação de serviço, enfim, tudo que envolve o custeio da administração pública consolidada, né, que incorpora prefeitura, saúde, Câmara de Vereadores e tudo, R$ 3.514.105,32 foi gasto de 1º de janeiro até dia 30 de abril. E investimentos, 358 mil, corresponde a 4,9%. Esse investimento que eu acabei de falar, pode ser a compra de um computador, de um carro, ou até mesmo a obra de asfalto que está saindo no município. Portanto, esse valor ele foi, em maio, por exemplo, teve um pagamento também da obra do asfalto, só que não conta ali porque esses números, né, são metas alcançadas, são índices alcançados até dia 30 de abril. Então, até lá, de investimento, o município de Ipuaçu aplicou aí um valor de R$ 358 mil. Da mesma forma, passamos em gráfico a fatia que cada um corresponde, separando nas 4 modalidades que a gente acabou de comentar. E o resultado orçamentário até o dia 30 de abril é esse que aparece aí. Nós arrecadamos 9.463 e gastamos 8.542. Ou seja, nós temos um superávit orçamentário de 920 mil. Isso significa, em tese, que o município liquidou menos do que arrecadou. Só que isso eu volto a comentar aquela questão a respeito da liquidação. Obviamente, tem empenhos feitos, contabilizados a partir de fevereiro, março, ou até mesmo em abril, que não foram liquidados ainda até o final de abril, foram liquidados em maio, até alguns que vão ser liquidados em junho, enfim, conforme a execução da despesa. Portanto, esse valor de 920 mil é o superávit orçamentário que nós temos no primeiro quadrimestre de 2020. Ok? Relativo à receita corrente líquida, é um número que nós vamos usar daqui a pouco para comentar sobre o índice da folha de pagamento, por exemplo. Ela é baseada em tudo que o município arrecada durante os últimos 12 meses, seja por imposto municipal, seja por imposto IPTU, alvarás, transferências correntes de ICMS ou de FPM, da União, enfim, todas as receitas correntes entram no município, deduz o desconto do Fundeb, que é aquela receita que a gente tira para formar o valor do Fundeb, e aí a gente tem a nossa receita corrente líquida, que de maio de 2019 a 30 de abril de 2020, somou um montante de R$ 26.953.517,65. Essa é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, né? Relativa ao primeiro quadrimestre de 2020. Logo vamos falar sobre ela também. Tratando especificamente de índices, nós sabemos que a LRF diz que o prefeito, o município, tem que gastar 25% do que arrecada em educação, 15% do que arrecada em saúde. Falando de educação especificamente agora, foi gasto 761 mil de recursos próprios, mais a perca do Fundeb, que é de 454, totalizando aí um percentual de 29% do que foi arrecadado, foi gasto em educação, totalizando aí, junto com o Fundeb e os repasses do FNDE do Estado e de outras fontes, um valor total aí no primeiro quadrimestre de praticamente 2.600.000 gasto em educação nos primeiros 4 meses de 2020. Falando em educação, os gastos com o Fundeb. É uma receita específica para a educação, que tudo que vier do Fundeb, 60% no mínimo tem que ser aplicado em magistério, ou seja, pagar salário do professor que está em sala de aula. Nosso caso, estamos gastando praticamente aí 100% do que vem do Fundeb para pagar salário dos professores. Tanto que veio 1.044.000,
nós poderíamos gastar pelo menos 626, mas gastamos 1.037.000 no Fundeb nos primeiros 4 meses de 2020. É um valor que nem eu comentei lá atrás, está sendo com déficit. Nós estamos gastando mais do que estamos arrecadando no Fundeb, e é uma receita que faz falta, né, para todos os municípios, porque justamente é ela que banca, né, uma boa parte do salário dos professores da rede municipal. Beleza? Passando para saúde. A saúde, como eu comentei anteriormente, 15% da nossa arrecadação ela deve ser aplicada em ações de saúde, assim como 25% tem que ser em educação. No nosso caso, foi gasto nos primeiros 4 meses 1.387.000 em saúde, no município com recursos próprios, totalizando aí, junto com os repasses do SUS, 2.011.000. Isso significa que 17,18% do que o município arrecadou foi aplicado em saúde, sobrando também índice, sobrando 2,18% para a meta mínima, que seria 15%. E para finalizar, nós temos os gastos com pessoal. Voltando a falar da receita corrente líquida, ela apareceu de novo aqui, que trata da receita dos últimos 12 meses, da mesma forma como que trata os gastos com pessoal dos últimos 12 meses. Ou seja, o Poder Executivo, a Prefeitura, gastou nos últimos 12 meses R$13.205.436,32, que corresponde a 48,99% em folha de pagamento do que arrecadou. E o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, gastou 687.918,27 centavos, correspondente a 2,55%. A Prefeitura, o município, o Executivo, ele pode gastar até 54% do que arrecada em folha. E os outros 6%, para fechar os 60%, é da Câmara de Vereadores. Portanto, o município de Ipuaçu, hoje, está praticamente com 49%, né, da sua receita comprometida com folha de pagamento. Isso dá bastante por causa da situação atípica que a gente vive hoje. Porque a folha ela está estabilizada. Ela tem um valor fixo. Fixo não, porque ela varia, conforme tem férias, conforme tem hora extra, conforme tem sobreaviso, plantão, enfim. Ela tem as suas variações, mas não tão grande para dar um impacto muito grande de um mês para o outro. Porém, a arrecadação ela não estabilizou, ela caiu. Então, se eu tenho uma folha de pagamento estabilizada e a arrecadação cair, automaticamente o índice ele vai acabar subindo, porque eu vou estar gastando a mesma quantia e vou estar ganhando menos do que eu ganhava anteriormente. Por isso que a folha ela está nesses 49%. Ela fechou 2019 com 47,24%, mas ela aumentou um pouco agora, justamente por causa dessa queda de arrecadação, principalmente no mês de abril e um pouquinho no mês de março, que já refletiu em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Para finalizar, eu gostaria de pedir mais uma vez aquilo que eu sempre falei nas audiências públicas, para todos que me assistiram sabem disso, pedir para acessar as informações que a gente passou hoje na audiência pública. Elas estão todas publicadas na saúde, através do CIOPS, no Ministério da Saúde, através do CIOPS, no Ministério da Educação, através do CIOP, no Ministério da Fazenda, através do SICONF, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através do programa Esfinge, e principalmente no portal da Transparência do município. Aqui, no portal da Transparência, é melhor ainda, porque aqui é em tempo real. O que é feito hoje é publicado hoje. Se eu fiz um empenho hoje, uma liquidação hoje, você aí de casa, hoje de noite, pode saber o que foi feito. Isso também com as receitas. O que foi arrecadado hoje, seja qualquer origem de receita, seja por uma emenda parlamentar de um deputado, seja por repasse da União, ou seja por um financiamento adquirido pelo município, ela também é lançada hoje e ela está exposta no portal da Transparência na noite de hoje. Então, quem tem preocupação com o dinheiro público pode ter esse hábito, né, de
de consultar o portal da transparência, o que é gasto, aonde é gasto, como que é gasto o dinheiro público, e tá aí o portal já fala transparência, para não esconder de ninguém. Então, mas mesmo assim, se sobrou alguma dúvida, eu repito, o que foi explanado hoje na audiência pública é um resumo do relatório da resumida execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, que é publicado, além da transparência do município, no Diário Oficial dos Municípios. Falando nisso, o relatório do primeiro bimestre foi publicado no dia 24 de abril, no Diário Oficial dos Municípios, e o próximo vai ser publicado até o final de maio, da mesma forma, no Diário Oficial dos Municípios. Para manter, além de manter as obrigações impostas por lei, para vocês ficarem sabendo aonde está indo o recurso público de Ipuaçu. Então, mais uma vez, eu convido a todos a entrar no portal da transparência, www.ipuaçu.sc.gov.br, portal da transparência, lá todas as informações estão em tempo real. E mesmo assim, sobrando alguma dúvida, pode nos procurar através da ouvidoria do município, ou através do controle interno, ou mesmo direto com nós aqui da contabilidade. Toda e qualquer dúvida correspondente à audiência pública, nós podemos estar aqui para sanar para vocês, para não restar nenhuma dúvida de onde está indo os recursos públicos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.